Aleluia. Êxodo capítulo 3. Encontraram? Diz assim, a partir do versículo 7. Acompanhe aí, por favor. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos por alguns instantes. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia, e pela palavra do Senhor, palavra que nos alimenta, que nos fortalece, palavra que nos dá um norte, que nos dá uma direção, que nos aponta o caminho a seguir. Abre o nosso entendimento mais uma vez nesta noite, a fim de que possamos não somente ouvir a tua palavra, mas que possamos praticá-la, para que o teu nome seja glorificado. Nós repreendemos agora todo mal, toda resistência ou barreira, toda seta maligna ou dardo inflamado, toda distração, cansaço, sono. Nós repreendemos em nome de Jesus. Leva cativa a nossa mente, a fim de que a tua palavra possa produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra desta noite, que o Senhor colocou no meu coração, vai falar sobre o nome de Deus, ou o que os nomes de Deus representam para nós. O texto que nós acabamos de ler nos fala que Deus, ele apareceu para Moisés numa sarça ardente. Aqui no capítulo 3 você vai encontrar isso registrado. E depois que Deus apareceu para Moisés naquela sarça ardente, deu a ele uma missão quase que impossível, que era de retirar o povo de Israel lá do Egito. E no primeiro momento, Moisés, ele titubeou, ele procurou de todas as formas fugir do chamado, fugir do compromisso que Deus estava colocando nas suas mãos. Mas Deus, ele sempre capacita aqueles que são chamados. E quando Moisés, ao se aproximar de Deus, ele justificando, ele disse: olha, quem que eu vou anunciar como sendo aquele que me enviou? Quando os filhos de Israel me perguntarem: quem te enviou? O que eu vou falar? Aí Moisés diz: diga para eles que o grande eu sou te enviou. Amém? Um dos nomes de Deus é o grande eu sou. E Deus, ele se manifesta a nós de acordo com as nossas necessidades. Por exemplo, se você precisa de uma cura, ele é o Jeová Rafá. Você precisa de uma provisão, uma prosperidade, ele se manifesta como Jeová Jirê. Você precisa de paz, ele é o Jeová Shalom.
Então Deus, ele se manifesta de acordo com as nossas necessidades. E aqui, neste momento, Deus, ele se apresenta a Moisés e fala: eu sou o grande eu sou. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Deus se manifestando de diversas formas. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre os 7 eu sou que você encontra em um dos livros da Bíblia, no livro de João. No Evangelho de João, você vai encontrar Jesus falando 7 vezes eu sou. É bom lembrá-los que os evangelhos, eles foram escritos para determinadas nações. Por exemplo, o primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, foi escrito para os romanos. O terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, foi escrito para os gregos. E o quarto e último evangelho, ele tem uma característica diferenciada dos demais, porque os 3 primeiros haviam nações específicas para recebê-los, mas o Evangelho de João não. O Evangelho de João era para toda a humanidade. Todas as nações que não se encaixavam nos 3 primeiros evangelhos, Evangelho de Mateus, judeus, Marcos, romanos, Lucas, para os gregos, então se encaixavam no livro de João. É por isso que ele é chamado o Evangelho Universal. Ele é para alcançar todas as nações. E é justamente no Evangelho de João, no capítulo 3, que você vai encontrar, como a maioria dos teólogos gostam de falar, o resumo de toda a Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, mas no Evangelho de João, nós vamos encontrar, se você quiser acompanhar aí, confere, ok? Eu gosto de irmãos que sejam bereanos, aqueles que examinam as Escrituras. Eu vou citar aqui e você vai examinando se realmente faz alusão àquilo que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, ok? Então, vamos lá, rapidamente, os 7 eu sou do Evangelho de João. Eu li aqui Êxodo capítulo 3 para mostrar para vocês um dos nomes de Deus, o eu sou, o grande eu sou. E lá no Evangelho de João, você vai encontrar registrado esses 7 eu sou de Jesus. E em cada um desses 7 eu sou, o Senhor, ele se manifesta de uma forma tremenda, maravilhosa, impactante, contagiante sobre as nossas vidas. Aleluia! Então o primeiro eu sou, você vai encontrar no capítulo 6 de João. No capítulo 6, no versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimentar jamais morrerá. Hoje é noite de Santa Ceia, aleluia. Nós vamos relembrar o grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E justamente no capítulo 6 de João, no versículo 48, Jesus fala: eu sou o pão. Jesus, lá em Mateus, ele diz assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. Na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, várias vezes por dia, assim também nós precisamos comer o pão celestial, o pão espiritual, o pão que não alimenta o nosso físico, mas alimenta o nosso espírito. Lá no Antigo Testamento, durante 40 anos, diz a Bíblia, a nação de Israel saiu do Egito, caminhando em direção à terra prometida. E durante 40 anos, todos os dias, Deus enviava dos céus o pão, o maná, o alimento para que eles viessem a se alimentarem, se fortalecerem para a grande caminhada que os levaria até a terra prometida. Irmãos, hoje
para nós alcançarmos energia espiritual, para alcançarmos vigor, força, nós precisamos nos alimentar do pão vivo que desceu dos céus. É por isso que Jesus fala: eu sou o pão vivo. Nós precisamos nos alimentar todos os dias dele. Precisamos, ser dependentes da tua graça, buscá-lo a tempo e fora de tempo. Nós não podemos de forma nenhuma jejuar espiritualmente falando. Nós podemos até fazer um jejum natural, abster do alimento, do pão natural, mas o pão espiritual nós não podemos deixar de alimentar. Nós temos que comer dele todos os dias, porque fazendo isso, a Bíblia fala: porque aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Se você quiser ter vida, se alimente do pão que é Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alimente do Senhor a tempo e fora de tempo, todos os momentos do seu dia. Não deixe de estar buscando-o, não deixe de estar invocando-o, porque através da invocação, do clamor, da súplica, da dependência, é que nós nos alimentamos do Senhor. Nos alimentamos também através da palavra. Quando você lê a Bíblia, você está se alimentando do pão. Quando você ora, você está se alimentando do pão espiritual. Então nós não podemos de forma nenhuma deixar de alimentar-nos de Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus. O segundo eu sou de João, você vai encontrar no capítulo 8, no versículo 40, no versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quantas pessoas estão vivendo em trevas? Quantas pessoas estão vivendo na escuridão do pecado? Porque não estão andando na luz de Jesus. Quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, que é a luz, nós também vamos refletir luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e nós só seremos luz realmente se nós andarmos debaixo da luz de Jesus. E é por isso que ele fala: eu sou a luz do mundo. E ele não é a luz apenas nossa, não. Ele não é a luz apenas minha, mas ele é a luz de todo o mundo, de todos aqueles que querem sair das trevas, que querem sair de uma vida de pecaminosidade, que querem se divorciar do mal, que querem se voltar para o Senhor, vão andar debaixo da luz de Jesus. Eu dizia aqui, Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós seguimos Jesus, nós estamos seguindo a luz, e nós andamos debaixo da luz. Lá no Antigo Testamento, quando você vê a nação de Israel caminhando pelo deserto, você vai encontrar algo bem interessante. Durante o dia, havia uma coluna de nuvem, uma nuvem gigantesca, cobria aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles eram protegidos do calor escaldante do deserto, e diz o Salmo que debaixo da nuvem, Deus enviava provisão, Deus enviava a bênção, Deus não só enviava proteção, mas enviava também a provisão. Mas o mais interessante era a noite, porque à noite não havia necessidade de uma nuvem, havia necessidade de quê? De uma luz. E diz a Bíblia que Deus se manifestava em forma de uma coluna de fogo e alumiava o caminho por onde eles tinham que passar. Aleluia! Irmãos, quando nós andamos debaixo da luz do Senhor, Ele nos guia, Ele guia os nossos passos, para que nós não venhamos a tropeçar em alguma pedra. Ele impede que nós venhamos a cair nos buracos que aparecem em nossa caminhada. Então, quando nós caminhamos debaixo da luz de Jesus, Ele ilumina os nossos caminhos. E diz a Bíblia lá, que quando Deus se manifestava com uma coluna de fogo, e os inimigos vinham contra a nação de Israel, olha que coisa interessante, a luz iluminava o caminho da nação de Israel, o povo escolhido, aqueles que andavam debaixo da luz. Mas aqueles que estavam perseguindo a nação de Israel, a luz se transformava
em trevas, em escuridão, para impedi-los de chegar até a nação de Israel. Então, o segundo eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E aquele que me segue, aquele que anda na minha luz, jamais andará em trevas. O terceiro eu sou de João, você vai encontrar em João capítulo 10, no versículo 7 e 9. Jesus fala assim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que o Senhor, Ele se coloca na nossa frente como uma porta. E lá em Apocalipse capítulo 3 fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então nós precisamos entrar pela porta de Jesus. Aqui, mas só que antes de nós entrarmos, conforme diz aqui em João capítulo 10, versículo 7 e 9, porque quando nós entrarmos, nós vamos entrar, nós vamos sair e vamos encontrar pastagens. Mas para que isso ocorra na nossa vida, nós precisamos aplicar o que está registrado lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Aí é o Senhor que está na porta. Ele deixou de ser porta e passou a ser aquele que está batendo na porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Nós precisamos primeiro abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar, e não só entrar como visitante, mas ele tem que entrar e se tornar permanente, ser um morador, ser o dono do nosso coração, ser o dono das nossas vidas. E quando isso ocorre, aí Jesus se manifesta como porta. Primeiro, ele pede para que nós venhamos abrir a porta do nosso coração. Quantas pessoas estão resistindo? Estão com a porta do coração completamente fechada, trancada, impedindo que o Senhor entre na sua vida, que entre na sua casa, que entre na sua família. Me lembro que há pouco tempo atrás nós estávamos no monte, eu e alguns irmãos aqui da igreja, não sei se vocês vão se lembrar. Aí de repente apareceu um rapaz e nos pediu oração. E ele pediu oração, ele estava muito atribulado, ele estava desviado, e Deus me deu uma visão quando ele pediu oração. E quando eu comecei a orar por ele, eu repreendi o espírito de morte, repreendi o espírito de assassinato, todo espírito que viesse contra a vida dele, de mal, para destruí-lo, eu repreendi em nome de Jesus. Aí eu falei com ele, aqui, Deus me mostrou algo muito sério sobre a sua vida, e isso só vai ser cancelado se você abrir o seu coração e se voltar para o Senhor. Você é desviado do Evangelho, você está jurado de morte. Já tentaram uma vez, vão tentar de novo. Reconcilia-te com o Senhor, volte-te para o Senhor. O que ele falou? Os irmãos estavam lá comigo, que não quero. Ele não quis, ele quis a oração, ele quis receber a bênção, mas ele não quis se reconciliar. Porta fechada, coração fechado, coração duro. Quantas e quantas pessoas estão assim, com o coração petrificado. Então Jesus é a porta, e a porta que ele abre ninguém fecha. Mas para que isso ocorra, nós precisamos primeiro abrir a porta do nosso coração. E quando nós abrimos, quando nós deixamos que ele entre e reine na nossa vida, aí nós vamos também entrar por ele. Ele se manifesta como porta. Aí ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Irmãos, é provisão, é bênção, é milagre, é cura, é restauração, é libertação, é vitória. Tudo de bom nós vamos alcançar quando nós entrarmos pelas portas de Jesus. O quarto eu sou, está em João também. João capítulo 10, no versículo 11, diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor, irmãos.
Podem existir muitos pastores bons, pode existir muitas pessoas, muitos sacerdotes maravilhosos, mas só existe um que realmente é bom, que é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. O bom pastor, ele se entrega por amor às suas ovelhas, e foi o que Jesus fez. João 3,16, o texto que eu citei agora há pouco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Na Santa Ceia, nós comemos do pão que representa o corpo de Jesus, que foi mortificado, que foi crucificado por amor a mim e a você. Nós tomamos o cálice com o suco de uva, representando o sangue de Jesus, sangue puro, inocente, que foi derramado por mim e por você. Mesmo sem merecermos, mesmo ainda mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor manifestou o seu amor para conosco, porque Ele é o bom pastor. Davi, no Salmo 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você vai encontrar Davi registrando ali uma série de situações em que o Senhor vai se manifestar sobre as nossas vidas. Ele vai fazer com que nós venhamos a deitar em pastos verdejantes. Ele vai nos guiar por amor ao teu nome. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos alcançará, porque tua vara e teu cajado nos consolam. Ele diz que vai preparar uma mesa na frente dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Vai fazer com que o óleo seja derramado sobre a nossa cabeça, e o nosso cálice vai transbordar. E ele encerra dizendo: e certamente que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias, e habitaremos para sempre na casa do Senhor. Aleluia! Somente o bom pastor tem poder de nos conduzir a essa dimensão, passando por provas, por tribulações, por vale de morte, mas crendo, esperando e confiando na providência do Senhor, na proteção do Senhor. E no final nós vamos morar eternamente com Ele. Então, meu amado irmão, você que está nos acompanhando aí no Face, você que está em casa, os irmãos estão aqui presentes, olha, cada dia mais vamos andar como verdadeiras ovelhas do Senhor. O Senhor é o bom pastor. Nós precisamos ser boas ovelhas, ou pelo menos melhorar todos os dias. Eu tenho um jargão que eu sempre falo assim, que Deus é bom, e nós precisamos melhorar todos os dias, porque Ele é o bom pastor. O quinto eu sou de João, está no capítulo 11, no versículo 25. Lázaro morreu. Lázaro era amigo de Jesus. As suas irmãs Marta e Maria pediram para chamar Jesus. Jesus se deteve por mais alguns dias, até que Lázaro realmente estivesse já sepultado. E quando Jesus chegou até a casa de Marta e Maria, elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para elas, no capítulo 11, versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Irmãos, que coisa interessante, tremenda e profunda. Quantas pessoas estão com medo de morrerem, quantas pessoas estão assustadas, mas aqueles que andam debaixo da cobertura do Senhor, eles não temem a morte. Sabe por quê? Porque para nós a morte é apenas uma passagem. Nós vamos apenas ser transportados para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa. O livro de Hebreus fala que nós somos aqui forasteiros, nós não temos aqui pátria permanente. E é por isso que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós vamos passar pelo processo da morte. A Bíblia fala que do pó nós somos formados, e ao pó nós tornaremos.
ninguém poderá fugir desta realidade. Tem até uma história que eu gosto de contar, deixa eu repetir aqui para os que não conhecem. A morte apareceu para uma pessoa, um homem, e disse: olha, os seus dias estão contados, no dia tal nós vamos nos encontrar. E aquela pessoa tinha muito medo de morrer, e ela ficou ansiosa, esperando a data, até que chegou o grande dia, e a pessoa pensou: é hoje, vou morrer hoje, o que eu faço? Aí ele disse: bom, eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou para um lugar aonde eu nunca fui, aí de repente quem sabe eu consiga enganar a morte, e além de ir para um lugar aonde eu nunca fui, eu vou me disfarçar, eu vou vestir aqui uma fantasia diferente, vou colocar uma peruca, enfim, vou vestir uma roupa completamente diferente da que eu uso, e vou tentar trapacear a morte, vou enganá-la. E lá foi ele, foi para o meio de uma boate, chegou lá, que era movimento, todo mundo assim, aí ele lá escondidinho, tal, com medo, porque era o dia que a morte viria ao seu encontro, e de repente aparece a morte, todo de preto, com aquela foiçona de todo tamanho, procurava de um lado, procurava de outro, e nada, passava perto dele, mas não o reconhecia porque estava disfarçado. Aí ele pensou: opa, estou enganando a morte, hoje eu passo, não vou morrer. A morte foi para lá, foi para cá, várias vezes passou perto dele. Aí depois de muito tempo, a morte parou perto dele e disse: bom, olha, eu vim aqui procurando o fulano de tal, mas já que fulano de tal não está aqui, então vai você mesmo. E apontou para ele e o pegou. Está vendo? É mais ou menos isso, irmãos. Quando chegar a nossa hora, não tem como nós sairmos da fila, não tem como nós mudarmos a senha, não tem como nós pedirmos alguém para passar à nossa frente. Vai chegar a nossa vez, mas Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então por isso nós precisamos crer no grande eu sou. Quando nós acreditamos no Senhor, nós vamos apenas passar desta para uma melhor. Nós vamos sair aqui de um lugar de prova, de tribulação, e vamos ser transportados para um reino de paz, um reino de alegria. Então Jesus, ele se manifesta: eu sou a ressurreição e a vida. Uma palavra para você que de repente está com medo da morte. Olha, não fique com medo daquilo que é inevitável, se prepare para ela. Nós precisamos colocar em prática o que diz lá em Isaías, no capítulo 38, versículo 1. Deus pede para o profeta Isaías falar para o rei Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Então nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, para que quando chegar o nosso dia, nós vamos receber a confirmação deste grande eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Jesus. O sexto eu sou de João, está em João capítulo 14, no versículo 6. Este texto é um dos textos mais conhecidos de João. Ele diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O grande eu sou se manifesta, olha aqui, de 3 maneiras em João capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim, ó, para todos nós: eu sou o caminho. Tem um ditado que diz que todos os caminhos nos levam para Deus. Ledo engano, mentira diabólica. Só existe um caminho que nos leva até Deus: Jesus Cristo. E é por isso que ele fala: eu sou o caminho. Agora, como que nós vamos encontrar este caminho? Encontrando a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. E João capítulo 8, no versículo 32, ele diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João capítulo 8, versículo 36, ele diz: porque se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então, Jesus nos aponta o caminho, o único caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele aponta o segundo ponto que nós precisamos praticar para chegar até este caminho e alcançar a vida: encontrarmos a verdade, que é Ele mesmo. E depois que nós encontrarmos a verdade, Ele vai nos apontar o que todos nós queremos, irmãos, que é a vida. Não vida normal, não a vida terrena, não essa vida passageira, mas uma vida eterna. Aqui, por pior que esteja a minha ou a sua vida, ninguém quer morrer. Ainda que alguém fale assim: eu quero morrer, eu estou com vontade de sumir deste mundo, que vontade de, enfim. Aqui, ó, no fundo, é da boca para fora. Porque lá, no íntimo da pessoa, ela sabe que vai ter que prestar contas. Ela sabe que vai ter que chegar diante do grande juiz de toda a terra e vai ter que prestar contas. Então, no fundo, todos nós amamos a vida. Por pior que nós estejamos, por mais provas que nós estejamos enfrentando, nós não queremos morrer. Nós queremos viver. E nós só vamos alcançar a verdadeira vida, a vida eterna, quando nós encontrarmos o caminho, que é Jesus. Quando nós encontrarmos a verdade, que é Jesus, aí sim nós vamos encontrar a vida. Aleluia! João capítulo 10, versículo 10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida eterna. Jesus, ele virou para os seus discípulos e para uma grande multidão que estava próximo dele e disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a sua vida? Quantas e quantas pessoas estão perdendo a vida, acumulando riquezas, correndo atrás de tesouros efêmeros, passageiros. Precisamos, irmãos, zelar pela nossa vida eterna. Somente Jesus tem poder para nos dar vida eterna. E é por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele completa dizendo assim: ó, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está vendo? Jesus, ele aponta-nos a direção. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E para nós encerrarmos, o sétimo e último eu sou do Evangelho de João, tá? No capítulo 15, no versículo 1, Jesus fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Aleluia! Irmãos, Jesus é a videira verdadeira. Desde o início, Deus queria transmitir vida para o ser humano, mas Ele preferiu a vida passageira, vivendo independente do Senhor. Aí você me pergunta, mas por que você está falando isso? Gênesis, você vai encontrar Deus plantando duas árvores lá no jardim do Éden. Ele plantou várias árvores, mas ele cita o nome de duas árvores em especial. Quais são essas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aquela árvore da vida que está lá em Gênesis é essa de João capítulo 15, no versículo 1. É a árvore da vida, é a videira verdadeira. O ser humano preferiu andar independente de Deus, preferiu fazer as suas próprias escolhas e andar segundo a sua própria imaginação, dos seus próprios desejos. Se apartaram do caminho eterno. Mas a vontade do Senhor não é que nós permaneçamos longe da videira verdadeira. A Bíblia fala que Deus lançou fora, Ele expulsou Adão e Eva, e lá no capítulo 3 de Gênesis você vai encontrar algo assim, ó, registrado: e pôs o Senhor querubins ao oriente do jardim,
com uma espada flamejante, para que o homem não voltasse para o jardim. Curioso, hein? O Senhor expulsa Adão e Eva. O projeto de Deus era a vida eterna para eles, mas Deus providenciou um meio pelo qual eles retornassem para o plano original. Eles teriam que passar pela espada flamejante daqueles querubins. O que significa passar pela espada flamejante? Aquela espada ali, ó, de Gênesis capítulo 3, é a mesma espada que está registrada em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, espírito e alma, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ou em outras palavras, para nós retornarmos para o paraíso, para nós voltarmos para a presença do Senhor, nós vamos ter que passar pela espada flamejante, que é a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz que Ele é a palavra. João capítulo 1 fala assim, ó, que no princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus, e Ele era o próprio verbo, o próprio Deus. Então Jesus, Ele se manifesta como a própria palavra, o próprio crivo de Deus, para que nós venhamos a ser lapidados, burilados, aperfeiçoados e chegarmos novamente à presença do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Deixa-me fazer aqui um apelo para os que estão presentes, para você que está em casa. Olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, no versículo 9. Ele diz assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão, e com o coração crê para a salvação. Glória a Jesus. Você que está nos ouvindo neste momento, que está nos assistindo, e para você que está aqui presente, que de repente ainda não entregou a sua vida para o grande eu sou, Jesus é o grande eu sou. Ele se manifestou aqui no Evangelho de João por 7 vezes como o grande eu sou. De repente você ainda não o confessou, você não abriu o seu coração, você não se converteu dos seus maus caminhos. Hoje é dia de se voltar para o Senhor. De repente você está afastado, está desviado, está fraco na fé. Você que outrora estava aqui na casa do Senhor, estava fazendo a obra, estava desempenhando o seu ministério, mas por um motivo ou outro você se afastou, você perdeu a fé, você foi abalado por alguma situação que não te agradou. O Senhor está de braços abertos esperando você. Volte-se para o Senhor, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Isaías capítulo 55 versículo 6 diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto há tempo, invocá-lo enquanto Ele está por perto. Não deixe para amanhã, se volte para o Senhor. Aleluia. Deus está de braços abertos esperando por você. Se de repente tiver alguém que neste momento quer tomar essa decisão, quer entregar sua vida para o Senhor, tanto que os que estão aqui presentes, como vocês que estão nos seus lares, se você estiver na sua casa, coloque uma das mãos assim no seu coração, e fala assim, ó, eu vou voltar para a presença do Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído. E se de repente tiver alguém aqui na congregação, você que está presente aqui no templo, e que ainda não fez essa decisão, não se entregou para o Senhor, de repente você está afastado do Evangelho, veio nos visitar hoje pela primeira vez, Deus está falando conosco, é tempo de conserto, é tempo de reconciliação. Se houver alguém aqui, levante suas mãos, só levante uma das mãos assim, ó. Você que de repente ainda não entregou a vida para Jesus e quer se reconciliar com Ele, nós vamos estar orando e abençoando em nome de Jesus. A igreja em espírito de oração, vamos orar, vamos abençoar. Nossos amados irmãos estão em casa, os que estão presentes, nós vamos aproveitar e fazer a oração da fé, abençoando o seu lar, a sua casa, abençoando a sua família. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos porque o Senhor é o grande eu sou. O Senhor se manifesta, ó Deus, da forma que nós necessitamos. O Senhor se manifesta de uma forma gloriosa, maravilhosa, alcançando todos os seus filhos.
mesmo aqueles que não te querem, mesmo aqueles que te rejeitam, o Senhor fala com eles, o Senhor aponta o caminho aos pecadores, como o Senhor mesmo nos diz lá no Salmo 25, meu Deus, alcança neste momento cada lar, cada família, ó Deus, em especial este teu servo, tua serva que está, ó Deus, se reconciliando, que está voltando para a tua casa, voltando para a tua presença. Nós sabemos as provas, as tribulações que os teus filhos têm enfrentado e que enfrentarão, Deus, ao tomarem essa decisão, porque o Senhor mesmo nos diz que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas o Senhor também nos diz para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu, e o Senhor nos faz mais do que vencedores. Alcance neste momento, alcance este teu filho, essa tua filha, fortaleça-os, ó Deus, arranca toda a incredulidade, toda a dúvida, apaga todo o pecado, toda a iniquidade, toda a transgressão, ó Deus, escreve uma nova história, uma história de vitória, uma história de conquista. Firma os teus filhos na tua presença, escreve novamente o nome de cada um deles no livro da vida, porque nós sabemos que o que nós temos de mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Por isso abençoa, Senhor, guarda os teus servos, abençoa as famílias aqui representadas, aquelas que estão nos seus lares, meu Deus, abre portas e comportas, traz a provisão, a fartura, a multiplicação, quebra agora todas as cadeias, toda maldição, todo encantamento, alcança os nossos filhos, alcança os nossos pais, irmãos, primos, tios, avós, toda a nossa parentela, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desviados, aqueles que estão presos nos vícios da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, da jogatina, aqueles que estão presos, Senhor, na idolatria, desfaça agora toda a maldição, todo encantamento, toda a seta maligna, todo dardo inflamado, espírito de morte, nós te repreendemos agora, todo espírito de suicídio, violência, confusão, acidente ou incidente, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Coloca o teu anjo, Senhor, acampado ao redor de cada lar, guardando-nos e protegendo de todo mal. Nós profetizamos aqui nesta noite a tua bênção. Se porventura houver alguém enfermo, que haja cura, que haja restauração, que o milagre do Senhor seja liberado, impartido e confirmado sobre cada um dos teus filhos. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo diz amém. Graças a Deus. Pode aplaudir.